Você teve diagnóstico de nódulos nas pregas vocais? Os famosos calos das pregas vocais, e você já fez fonoterapia, você já tomou remédio, já foi no médico, já fez de tudo, mas não desaparecem esses nódulos? Nesse vídeo eu quero falar para você por que você não melhora e te dizer que de repente o que você tem não são nódulos vocais. Eu sou a doutora Sabina Farnese, eu sou médica laringologista e seu canal Medicina da Voz. Não esquece de curtir, se inscrever no canal para que sempre tenham vídeos aqui muito interessantes falando de otorrinolaringologia e voz. Então vem comigo, descobrindo tudo, porque o que você tem pode não ser nódulos vocais. Vem comigo! Eles são lesões que ficam aí no meio da prega vocal, ali no terço médio. Vou passar para vocês uma figura mostrando para vocês aqui como são os nódulos das pregas vocais. Então eles são simétricos, são iguaizinhos um do lado do outro e eles ficam ali naquele lugar onde tem esse trauma, onde choca. Então, pessoas que têm nódulos vocais são pessoas que têm esforço vocal crônico, são pessoas que gritam, que usam a voz de maneira errada, que são normalmente professores ou são cantores que às vezes têm esse uso também da voz falada de uma maneira errada. Então, pessoas que fazem esforço podem ter nódulos vocais. Muito mais comum nódulos vocais nas mulheres e nas crianças. Por quê? Porque a prega vocal é pequenininha ou quando a pessoa tem uma alteração estrutural chamada de microweb ou microdiafragma. Vai passar também para você aqui que diminui um pouquinho essa prega vocal, a porção que fona, né, que a gente usa para falar, e nessa que faz o som, então essa porção é menorzinha, então pode se predispor a ter nódulos vocais. Os nódulos vocais são lesões de trauma. Então, lá nas células aí da prega vocal, é mais ali no epitélio, mais naquela parte mais superficial, aonde bate, aonde choca. Então, essas lesões, elas são como se fossem calosidades. Quando você tem aquele lugar que você fica ali, ó, aí faz aquele calinho, a mesma coisa na prega vocal, só que de uma maneira menos bruta. E o que acontece? Se você fizer o repouso vocal adequado e a fonoterapia, você fica bom. Por quê? Porque essas lesões são superficiais e elas são causadas pelo trauma crônico. Você tira esse trauma crônico e essas pregas vocais voltam a ficar lisinhas outra vez. Por que que muitos pacientes não melhoram dos nódulos vocais? Por quê? Porque o diagnóstico de nódulos vocais é extremamente difícil, por incrível que pareça. Então, só os laringologistas mais experientes, de acordo com o último estudo científico desse ano de 2023 do Journal of Voice, eles relataram isso, com 60 pacientes, 3 otorrinolaringologistas, e somente os que tinham maior expertise conseguiram identificar os nódulos vocais, porque o diagnóstico é bastante difícil. Então, quanto mais esse médico conseguir diferenciar, é melhor. Só que muitas vezes isso é muito difícil. Então, por isso, o especialista é bastante importante você ir num especialista de pregas vocais, o médico laringologista. Ele é o capacitado para diferenciar muitas vezes essas lesões e indicar para você um tratamento correto. Quando o diagnóstico os diagnósticos são relacionados aos nódulos das pregas vocais, o tratamento é a fonoterapia. Eu, na minha experiência, não precisei operar nódulos, porque eles respondem muito bem à terapia de voz. Mas, quando a pessoa normalmente vai para a terapia de voz e ela não melhora, doutora, é que a minha fono é muito ruim, que a minha fono, vou trocar de fono. Muitas vezes não é isso. É porque, de repente, não são nódulos. São cistos, são pseudocistos, são pólipos. Então, na maior parte das vezes, os nódulos são confundidos com cistos e pseudocistos. Isso não é a minha palavra, não. É a minha palavra e de estudos científicos que mostram isso, que as lesões mais comuns no momento, diferenciando de nódulos, são essas lesões, os cistos e pseudocistos. E os pólipos, vai passar para vocês aqui essas lesões, para você entender um pouquinho como são e por que elas são tão parecidas, mas elas são diferenciadas por esse médico que vai estar aí diferenciando bem essas lesões com manobras especializadas para saber qual lesão é. Se for um cisto, o laringologista vai optar se ele vai operar ou se não vai operar.
Normalmente, os cistos menores, a gente opta por uma conduta mais conservadora. E se forem maiores, com dificuldade na voz, optamos por uma conduta cirúrgica. No caso dos pólipos, na minha experiência, pólipos que não são micropólipos sempre são cirúrgicos. A gente sempre indica cirurgia e depois a fonoterapia. Os pseudocistos igualmente. Os pseudocistos, eles parecem cisto, mas não são cistos. E eles são são transparentes, lisos, e eles também fazem essa voz aí constantemente mais rouquinha. E os pacientes se incomodam, então precisa tirar o pseudocisto para a voz melhorar, então também é cirúrgico. Se você, doutora, eu não sei porque eu não melhoro, eu tenho essa lesão da prega vocal, não fico bem, já fiz de tudo, então você tem que procurar realmente uma segunda opinião, procurar alguém mais especializado que possa te ajudar e possa também ajudar no diagnóstico. Porque o diagnóstico é muito importante. Como é feito esse diagnóstico? A diferenciação entre o nódulo vocal e o cisto e o pseudocisto, com um exame chamado videolaringoestroboscopia. Então, esse exame ele é muito importante, porque nesse exame a gente consegue ver com uma resolução muito boa e com uma falsa câmera lenta. E nessa falsa câmera lenta a gente consegue ver melhor as lesões das pregas vocais e observamos uma situação que é bem importante, que é a onda mucosa. É a ondinha que a prega vocal abre e fecha. Isso é muito importante para o médico laringologista. Lembre-se sempre que se você tem um problema que não foi resolvido, você precisa procurar o especialista. Quanto mais especializado seja esse médico, mais ele consegue diferenciar melhor as lesões das pregas vocais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com essa pessoa que está aí fazendo terapia há um tempão. Tá fazendo fonoterapia, não melhora de jeito nenhum. Compartilhe esse vídeo, talvez o que ele tem não sejam calos, não sejam nódulos das pregas vocais. Pessoal, vai passar para vocês os contatos das minhas consultas aqui no Rio de Janeiro, presenciais e online, todo o Brasil, para vocês uma segunda opinião. Posso ver, talvez, os exames de vocês, onde vocês não têm especialista em pregas vocais, eu chego lá para ajudar você também. E sempre com a minha visão da otorrinolaringologia e de voz, que é uma grande paixão. Gente, sempre como no final de todo vídeo vai passar meu espaço aqui para vocês, espero que vocês gostem. Um grande abraço para todos e fiquem com Deus. A Otovoice é uma clínica de excelência em otorrinolaringologia, fonoaudiologia e voz. Possuímos os melhores exames das cordas vocais que são realizados em alta resolução e com os melhores equipamentos. Se você gosta de cantar ou usa a voz profissionalmente, sem dúvida esse é o lugar para você cantar bem e com muita saúde. O diferencial da Otovoice é que aqui você não é apenas um paciente, você se sente em casa e você pode contar com a ajuda dos profissionais que trabalham aqui para ficar cada vez mais saudável.